Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo. Bem-vindos a mais um novo episódio de World Theater, Cinema Mundial, a série onde eu tento assistir um filme de cada país. Hoje a gente vai até o Brasil, por isso este vídeo é em português, se isso ainda não estiver claro. Uma desculpa, eu tenho uma pronúncia terrível, é um sotaque muito diferente. Also, this video has an English dubbed version, so you can check it out like in the description. Y también hay una versión doblada al español, por si pues prefieres escucharla assim. O Brasil, o que posso eu dizer? Eu acho que o Brasil é um pouco bom no futebol. Esquerda soltou a bomba, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Mas agora eu não quero falar disso. O Brasil é o país com mais Copas do Mundo, maior produção do frango e o Bolsonaro. O que mais eles vão precisar? O Brasil é o maior país que falamos até agora, tanto na população como no tamanho. Tem uma das maiores indústrias cinematográficas de América Latina. Então foi complicado escolher só um filme, mas acho que encontrei o melhor. O filme de hoje é Rio. Neste filme, Não, gente, naturalmente estou brincando. Esta porra é gringa. Porra. O que é porra? Porque eu sempre utilizo essa palavra, mas eu não sei o que é. Provavelmente não é a melhor ideia que eu utilize essa palavra, né? Não, o filme de hoje é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, dirigido e roteirizado por Daniel Ribeiro. Eu sei que muitas pessoas teriam preferido um filme como Cidade de Deus ou Central do Brasil, mas eu queria escolher um filme menos conhecido, né? Obviamente este vídeo tem spoilers, então se você quiser ver o filme, vá em frente. No Brasil o filme está disponível no Netflix. Todo mundo tem Netflix, né? Eu conheço só uma pessoa que não tem Netflix. Essa pessoa mora sob uma rocha. Hoje eu quero voltar sozinho. Leonardo é um adolescente paulista com deficiência visual. Ela sempre sai com sua amiga Giovanna. Ela quer um pouco mais de independência na sua vida. Ela até encontrou uma agência que trabalha com pessoas cegas. Estou contando isso porque foi mencionado no começo do filme e em algumas outras partes, mas não faz muita diferença na trama, né? É algo muito comum neste filme. Que elas falam alguma coisa e depois não é muito importante, né? Mas tudo muda quando um novo estudante chega à escola do Leonardo e Giovanna, o Gabriel. Leonardo e Gabriel se tornam amigos muito próximos, o que fez Giovanna sentir ciúmes, já que ela se sentia excluída. Leo e Gabriel assistem filmes, almoçam juntos. Gabriel introduz as músicas de Johann Sebastian para Leo e eles vão assistir a um eclipse lunar. Leonardo começa a se apaixonar pelo Gabriel. O filme tem um jeito estranho de demonstrar isso pela audiência, porque é muito óbvio desde o começo. Talvez o jeito que eu estou contando nesta recapitulação não faça parecer super óbvio, mas só acredite em mim. Eu te falo isso porque o filme tem uma cena estranha naquele Gabriel esquece o seu moletom na casa do Leo. Por alguma razão, Leo acha que não há problema em colocar o moletom e bater punheta. Ok, eu sei, é estranho, né? Talvez alguns de vocês tenham feito isso, não te julgo. Ok, talvez te julgo só um pouco. Só é estranho, né? Que os produtores precisavam desta cena. Era muito necessária para a trama. É uma coisa recorrente neste filme. Os cineastas continuam encontrando jeitos para despir os garotos. Enfim, o Gabriel começa a fazer parte da sua aula e se torna amigo dos seus outros colegas da sala, especialmente da Karina. Isso deixa Leo um pouco ciumento.
Sei que soa muito irrelevante, né? Mas acredite, vai ser importante, né? Porque depois os três vão à festa da Karina, onde tudo dá errado. Na festa há um garoto que sempre incomoda o Leonardo. Eu esqueci de mencionar ele no começo, é que ele só é relevante nessa cena. E ele está na famosa festa, quando o Gabriel está ajudando a Giovanna no banheiro. Ela está muito bebada. Tenta beijar o Gabriel. Na sala começa um jogo da garrafa e o Leonardo participa. O personagem Bully, ele é tal desinteressante que eu não lembro o seu nome. Diz ao Leo que vai beijar a garota mais gostosa da sala. Na realidade, ela vai beijar um cachorro. Merda. Sorte do Leo que nesse momento a Giovanna vê o que acontece e resgata ela. Leo se irrita e grita com Giovanna. Por alguma razão ela não fala o que o bully genérico tentava fazer. Giovanna sai correndo irritada. O Gabriel é o seguinte em vir para falar com Leo. Outra vez não fala ninguém do cachorro. Em vez disso, o Gabriel beija o Leo e vai embora na sua bicicleta. Todos eles param de sair um tempo. Mas eles ainda vão ao acampamento da escola. No começo da viagem, Leo fica principalmente como Gabriel. Elas falam da festa um pouco e o Gabriel revela que estava tão bebado que não lembrava nada. Claro. De lá segue outra cena em que o Gabriel e o Leo tinham que ficar nus. Isso é muito importante para a trama. Depois dessa cena estranha no banheiro, Leo se junta com a Giovanna e eles ficam muito bebados. Porque não fui à escola no Brasil. Depois de uns gols, Leo revela a sua melhor amiga que é gay e ela sai correndo imediatamente de lá. Porque ela é homofóbica. Não é verdade. Provavelmente, eu não sei. Leonardo é deixado sozinho sentado no chão. Então ela vai procurar o Gabriel, que está nadando nu na piscina com a Karina. Então Leo pula na água com elas. Depois do acampamento, Leo fica doente, volta a se tornar amigo da Giovanna, se torna o namorado do Gabriel e aprende a andar de bicicleta. Fim. Se essa conclusão foi muito rápido para vocês, para mim foi também. Representação do LGBT+, e da cegueira. Acho que é melhor começar falando das coisas as quais eu sou provavelmente o pior qualificado para falar de. Vocês sabem que eu sou um cara heterossexual, sem nenhuma deficiência visual ou incapacidade, mas assisti e li como Amor Simon. Então tá tudo bem, eu tenho licença. O diretor do filme, Daniel Ribeiro, já falou pela comunidade cega. Ela não é cego. Então, eu tenho licença completa. Não, principalmente vou focar no que alguns escritores e ativistas destas comunidades têm escrito. Eles têm o crédito completo dos argumentos que eu estou prestes a roubar. Eles não escreveram especificamente do Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, mas precisamente da representação LGBT+, e das pessoas deficientes visuais em Hollywood. Mas acho que suas ideias podem ser aplicadas com este filme. Este filme já começou como pé errado na representação da cegueira, porque não tem um ator cego no papel principal. É meio irônico que este filme quisesse dar representação aos cegos, não os incluindo. Enfim, no artigo de Alex Mann, Queridos Meios de Comunicação, sua representação das pessoas cegas é errada, ela explica que existem dois estereotipos ruins das pessoas cegas. Sempre são pessoas excepcionais com potências e habilidades incríveis, ou elas são pessoas impotentes, mas inspiradoras para seus amigos sem deficiência visual. A respeito do clichê do cego excepcional, Mann utiliza a série Daredevil do Netflix. O fato desse cara ser um super-herói resume tudo. Você não pode ser tão independente se não tem um superpoder excepcional. Na realidade, isto fortalece o mito que as pessoas cegas têm supersensos. Isso é falso. Simplesmente a gente precisa mais dos outros sentidos, porque não temos a visão. Daí, as pessoas têm um falso entendimento do significado de ter deficiência visual. Portanto, faz o contrário de promover a consciência
conscientização. Neste mesmo artigo, Mano fala realmente sobre o segundo estereotipo comum, mas esse é autoexplicativo de por que está errado. Isso tira a capacidade de ação das pessoas com deficiência e as torna personagens secundários em uma história que pretende representá-las. Mas hoje eu quero voltar sozinho, não utiliza os clichês, né? Leonardo só é uma adolescente normal. Ela vai para festas, bebe e é uma snob da música. Sim, ela precisa de ajuda, mas isso nunca é apresentado negativamente no filme. Outro clichê comum nos filmes sobre pessoas com incapacidade é a vontade de querer encontrar uma cura. E no final do filme, elas aprendem a aceitar sua condição. Por exemplo, como no O Som do Silêncio. Mas esta não é a situação aqui. Apesar de Leonardo ser vítima de bullying por parte de seus colegas de classe pela sua incapacidade, acho que é a tentativa do Ribeiro de falar da discriminação contra as pessoas cegas. A gente pode dizer que é uma representação mais ou menos de um personagem com uma incapacidade, porque Ribeiro não fica nos clichês mais comuns, mas ele ainda escolheu um ator sem incapacidade para esse papel. Embora este filme dê um passo adiante na conversa dos personagens LGBT como uma incapacidade, procurei no Google e encontrei um artigo apresentando personagens gay por Petra Anders. Os dois filmes no artigo são Morgan e Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Anders fala de como nesses filmes suas incapacidades não apresentam um desafio para a sua sexualidade, e porque deveria. Contudo, este artigo não fala que estes personagens têm atores sem a incapacidade representada. A outra única história de uma pessoa queer como uma incapacidade, que me lembro, é a série Special, do Netflix, que realmente tem um ator com incapacidade no papel principal, com Ryan O'Connor. Acho que este é um bom momento para falar da representação LGBT+, no filme. Em algumas entrevistas, Ribeiro fala que foi importante para ele mostrar uma representação não sexualizada da homossexualidade e os diferentes tipos de pessoas queer que existem. Simone. A sexualização é bem óbvia neste filme. Por exemplo, quando Leo e Gabriel ficam juntos no chuveiro e quando Leo se masturba como moletom. Essas são duas cenas que não acrescentam nada na trama e só existem para satisfazer fetiches. E não estou assinalando isso porque eu sou o cara hétero incômodo. Eu sei que sou a última pessoa que deveria falar isso, mas a mercantilização das pessoas LGBT+, como objeto sexual pelas pessoas hétero, é uma coisa bem normalizada. A escritora Cameron Pierce fala que a fetichização não é ser aliado. Contrário à crença popular, as pessoas atraídas ao mesmo gênero não gostam de ser objeto das suas fetiches. Os homens gays não são acessórios, não existem para vocês. A fetichização e a romantização da atração é muito danosa para a nossa comunidade. Nos desumaniza. Isso significa o fim das cenas do sexo nestes filmes? Eu acho que não. Na realidade, a exploração sexual é bem comum na adolescência, também uma falta dela. Por exemplo, uma cena que mostra como falar do sexo sem sexualizar os personagens adolescentes é a cena na que Leo, Karina e Gabriel nadam nus na piscina. A cena não mostra os três nadando, elas estão fora do foco. Compare isso com as cenas do moletom e do chuveiro. A cena do moletom talvez pode se salvar. Em vez de fazer este long shot estranho, faça um medium shot do Leo. Se você quer demonstrar que o Leo está apaixonado por Gabriel, o fato dele dormir como o moletom dele, eu acho que é suficiente. Mas acho que
você não pode salvar a cena do chuveiro. Outro problema comum na representação LGBT+, especificamente a representação dos homens gays, é quando são escritos para as pessoas hétero. O escritor Victor Rocha chama isto The Palatable Gay, o gay digerível. Na nossa sociedade, é um tipo de homem gay que é para o público geral, que pode entrar em todas as casas americanas e ser aceito. É quase inquestionável. A maioria dos homens gays famosos nos meios de comunicação são twinks brancos. A gente deveria corrigir isso, sendo mais aberto. Existe mais de um tipo de pessoa na comunidade gay, e a gente precisa elas sejam vistas pelos meios de comunicação, porque todas as pessoas deveriam ter visibilidade e inclusão. Hoje eu quero voltar sozinho, tem este problema? O Gabriel fica na definição do gay digerível por Rocha. Contudo, o Leonardo não, porque certo, elas são homens gays, brancos, cisgênero, blá blá blá, mas ignorar que o Leonardo cego seria um tal capacitista. Também é importante esclarecer que estes escritores não são da América Latina. Rocha é hispano, mas ela mora nos Estados Unidos e principalmente fala dos meios de comunicação gringos. Pela transparência, eu queria falar com duas pessoas do Brasil sobre a representatividade nesse país, mas elas não responderam ao meu convite. Eu sou tão irrelevante como o bullying, né? Eu sou invisível. É por isso que eu estou baseando tudo no que li e assisti online. Mas na América Latina, hoje eu quero voltar sozinho, é muito mais avançada da representação LGBT mais comumente retratada. Muitas representações os apresentam como o gay digerível e não como o personagem principal. Ao invés, são salvos por suas contrapartes héteros. A interseccionalidade não existe. O único outro filme que não fica neste clichê é Sonho em Outro Idioma, um filme de dois homens indígenas no sul do México. Um filme muito melhor. Então, é a representação neste filme apropriada? Eu não sei. Talvez você deveria perguntar às pessoas apresentadas neste filme. Eu não sei. Uma ideia louca. Mas, falando sério, acho que definitivamente é uma tentativa de fazer uma história diferente, queer, e de uma incapacidade, mas naturalmente precisa melhorar. Ao mesmo tempo, olhe que é meu roteirista do filme. Não, eu não estou falando que se você não é parte de um grupo, você não pode falar do grupo. Eu acho que você tem que incluir as pessoas do grupo. Opinião do filme. De qualquer forma, agora vou falar dos aspectos generais do filme. Cinematografia, desenho do set, roteiro, etc. Sem dúvida, este filme é de roteiro, mas é agradável, né? No Letterboxd li um comentário que diz: um deles é cego, beleza, mas não é utilizado no set ou na cinematografia. Acho que tudo bem que eles não usaram isso. Talvez os cineastas queriam que o público com deficiência visual também pudesse desfrutar deste filme sem se sentirem excluídos. Talvez, eu não sei. Enfim, que penso sobre o roteiro? É importante notar que este filme foi originalmente uma curta. O filme definitivamente sofreu por precisar ser estendido em vários pontos. Existem algumas partes ou cenas esquecíveis, como o intercâmbio. Há uma cena muito longe na qual o pai de Leo ensina ele a fazer a barba. A avó do Leo aparece no filme. Não falei dela no resumo do filme porque não muda nada na trama, mas ela está lá. Acho que o Bully e a Karina não podem ser categorizados como personagens do fundo. O Bully é a causa dos problemas na festa. Por outro lado, a Karina ajuda a enganar a audiência a pensar que o Gabriel não está interessado por Leo. O filme também serve para melhor estabelecer a relação entre estes três personagens. Na curta, Giovanna e Gabriel quase não têm uma amizade.
por exemplo. Claro, os fillers no filme a tornam um pouco chata, mas não é tão ruim, não é tão chata. É divertida, né? Também o filme tem uma música de Belle Sebastian, então é muito melhor que a curta. Boa, isso é tudo, Outro. Oi, gente, este é o fim do vídeo. Eu estou gravando de novo este outro. Primeira vez que eu gravei foi terrível, né? Aqui um clipe. Como vocês podem falar assim? Então, eu vou gravar de novo. Muito obrigado, minha amiga Stephanie. Ela me ajudou com uma revisão do meu roteiro, né? Que a gramática em português estava tudo legal. Eu aprendi muito, porque depois da revisão meu texto ficou amarelo, né? Então, muito obrigado lá. Eu não sei, eu acho, depende o que eu penso em vocês destes vídeos na língua do país do que eu estou falando, porque eu não pensei nisso, né, porque há mais países que falam português também, né, como Cabo Verde, Moçambique, Angola, Portugal, naturalmente. Então, não sei, depende de vocês. Isso é tudo. Eu não tenho outros vídeos em português. Você tem vídeos em espanhol. Você pode tentar aprender um pouco de espanhol, né? ou inglês, né? Se você pode falar essa língua. Você pode me seguir em todas as minhas redes sociais. O link está na descrição. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se no meu canal e também deixe seu like. Obrigado. Próximo país é o Japão. E se na vida a gente não se encontrar, vão dizer que não era pra ser, mas nem vão me escutar. Quem fala não faz acreditar, nosso mundo tá mais blindado que os tanques do ZOA. Mas tá tudo bom quando ela cola bonita no pique das minas do Leblon, yeah. Mas tá tudo bom